Olá, bem-vindos a mais um episódio do Regionalismo Pulsante, onde estamos contando a história da nossa canção regional do Rio Grande do Sul, desde Barbosa Lessa até os festivais. Nosso ambiente do capítulo de hoje vem a ser a década de 80. Muita coisa vinha acontecendo na década de 80, no cenário nacional, no cenário internacional. Vamos vir do internacional para o nacional, né? Na América Latina nós temos os processos de abertura política com o fim dos períodos militares em diversos países. No Brasil, vivíamos o contexto da anistia política dos anos 80, da abertura política do Brasil e o ambiente de redemocratização que começa a ganhar corpo, lembrando ali a questão da campanha das diretas, as eleições que acabaram sendo indiretas para a presidência, mas que marcaram esse processo de abertura política e fim do regime militar no Brasil. Nesse período, nos anos 80, a efervescência musical trazia à tona, procurava retomar o espírito lá do final dos anos 60 dos festivais, mas agora com novos festivais, citando aqui, né, Vini, o caso do MPB Shell, o Festival dos Festivais, que acabaram lançando uma segunda geração de artistas, que a gente cita alguns, como por exemplo o Oswaldo Montenegro, a gente cita figuras aí como a Lucinha Lins, figuras que ficaram marcadas como a TT Espíndola, então figuras que fazem parte do cenário da MPB. O mesmo acontece dentro desse período, essa retomada, ela vai ter agora uma outra cara nos festivais aqui do Rio Grande do Sul. Como é que se dá isso, Vini? Na realidade não é uma retomada, né? A Califórnia... O surgimento da segunda leva, né? É bem isso. O movimento dos festivais iniciado lá pela Califórnia, nesse período da década de 70, a Califórnia só tem 2 festivais que acontecem contemporâneos a ela, né? Que é a Vindima lá de Flores da Cunha, né? Que tinha uma linha específica sobre a questão da migração italiana, e tinha a Ciranda Teuto-Rio-Grandense aqui em Taquara, que aí pegava a questão da imigração alemã no Vale do Rio dos Sinos e do Paranhana ali. A partir dos anos 80, começa então a surgir festivais em várias cidades. Aí surge a Tertúlia em Santa Maria, a Coxilha em Cruz Alta, o Cariz de Palmeira das Missões, e aí isso se prolifera de uma maneira que vamos chegar a 70, quase 80. Quase 80 festivais por ano. Se contarmos todos os títulos, Bosco, todos os festivais que às vezes tiveram festivais de uma única edição, se contarmos todos no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, até o Mato Grosso do Sul principalmente, Paraná e Santa Catarina, é mais de uma centena de eventos dessa natureza e que começam a se proliferar a partir justamente do início dos 1980. Isso tudo também vai oportunizar o surgimento de novos artistas, né? Aquilo que a gente pode chamar de uma segunda geração. Nós já conversamos aqui sobre os Angueras, que estão lá na primeira Califórnia. Nós vamos repassar nesses episódios aqui o Telmo de Lima Freitas, que também está na primeira. Aí o Marco Aurélio Vasconcelos também é um dos nossos temas aqui. São todos nomes que têm uma atuação muito vigorosa nesses primeiros 10 anos. Evidentemente junto com outros tantos, eu apenas estou pegando nomes que vão circular aqui pelos nossos episódios. A partir dos anos 80, há uma renovação desse público e vão surgir vários artistas, e esses festivais que vão sendo realizados, cada um numa cidade do interior, até virar este movimento nativista, que neste ano 2021 completa 50 anos, eles também vão exercer uma outra função. Além de proporcionarem que surjam novos artistas,
à medida que isso vai evoluindo e o tempo vai passando, eles também vão se tornar o palco para onde esses artistas vão voltar com carreiras afirmadas, com os shows montados. E aí surge uma infinidade de nomes com shows montados. E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção. Os conjuntos de baile, evidentemente, já são... Isso remonta lá da década de 40, desde que os Bertucci começaram e tal. E aí tem uma tradição enorme de conjunto de baile. Mas este mercado da música, da canção, do espetáculo, do show, esse mercado não havia, né? Pessoas que se sentavam para ouvir as canções daquele artista. Então, no caso do Rio Grande do Sul, os festivais começam a trabalhar um produto que eles mesmos acabaram gerando. Há uma retroalimentação. E aí vamos chegar em Porto Alegre, a grande mídia daquela época, que era rádio, jornal e televisão, estava em Porto Alegre. Então, houve uma chegada desses novos artistas que vinham surgindo, das mais diferentes lugares do estado, começa a fixar a residência em Porto Alegre por conta desta profissionalização. E aí do fenômeno dos bares, Dos né? bares, evidentemente. Aí, principalmente no bairro Cidade Baixa de Porto Alegre, começam a aparecer vários bares temáticos, né? Porque o público cada vez demandava mais espaço para ouvir esses artistas que estavam iniciando e que o público já começava a se identificar com eles, né? O bar icônico, digamos assim, para a gente... É evidente que cada um teve a sua parcela, mas o bar icônico, que é o primeiro, que também aí depois abre uma série de outros bares temáticos parecidos com ele, é a Pulperia, né, na Travessa do Carmo, onde fazia fila de fazer a volta na quadra, às vezes, para pegar lugar, porque era um espaço pequeno, enfim. E na Pulperia, num palquinho, né, que quem se lembra, os mais antigos vão se lembrar, o palquinho que ficava perto da escada do segundo andar do bar, por aquele palco ali passaram nomes... Toda essa geração, praticamente. Praticamente toda essa geração. Eu lembro que na inauguração da Pulperia, os proprietários tiveram que montar um palco no Largo Zumbi dos Palmares, que é na frente, né? Ali na frente da antiga Ipatur, né? Porque o contingente de público que afluiu a esse anúncio que estava abrindo um bar temático em Porto Alegre, o público não caberia. Sei lá, devia ter umas 3.000 pessoas naquela noite, no Largo, para assistir Luiz Carlos Borges, Lucianel, João de Almeida Neto, uma série de artistas que estavam circulando nesse ambiente do festival. Isso é 1984. Leopoldo Racier, uma série. Eu acho que o César Passarinho estava nessa noite, a Maria Luísa Benites. Tudo gente que... O Algacir Costa, né, que os fronteiriços tocaram muito na Pulperia. O Yamandu Costa, que é filho do Algacir e da Clary, que compunha o Fronteiriço, era uma criança, um menino com 5 ou 6 anos, né, que depois vem a se tornar esse gênio do violão do mundo aí, né. Isso tudo aconteceu ali no palco da Pulperia. Então, esse quadro todo de redemocratização, de reclames por liberdade, de expressões, acaba oportunizando a surgir muitos artistas nesse caminho. Abre-se esse espaço em Porto Alegre, os festivais já estão acolhendo esses artistas que são gerados experimentalmente, digamos assim, no festival, já estão os recebendo para fazer espetáculos. E tem uma figura que se destaca, né, que é bem desta época e que era um dos artistas regulares da Pulperia, que é Elton Saldanha. Elton Saldanha, que na verdade é uma síntese de todo esse contexto que o Vinícius acabou de nos explicar, e que absorveu muito desse contexto vivido nacionalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é
essa redemocratização e tudo mais. E isso está muito claro, muito expresso na obra dele. Podemos citar algumas canções, né, Vini? Como, por exemplo, Os Cardeais. Podemos citar a Baguala, que são canções do Musicanto, que abordam esse cenário, né, que tem como pano de fundo esse anseio pela liberdade de expressão, esse anseio por toda essa retomada desse contexto. E justamente, voltando um pouquinho naquilo que tu tinhas falado sobre a questão de que isso também ocorria na América Latina, surge em Santa Rosa, em 1983, o Musicanto Sul-Americano de Nativismo, que era para abrigar essas manifestações além das nossas fronteiras. E que comprou essa ideia de abertura e tudo mais. E o Elton é uma figura decisiva desde o primeiro Musicanto. Ele é um dos finalistas, um dos premiados com o Apelo da Paz, no primeiro. Ele é um dos premiados com Os Cardeais, no terceiro. E ele vence o quinto Musicanto com Baguala. E Baguala talvez seja a canção mais emblemática. Deste ambiente, né? Por toda a sua questão do ambiente que ela canta, né? Nem me fala de lá, eu sei que um dia muda, um dia mudará, né? Esta, digamos assim, essa esperança... Acho que pega a efervescência ali justamente das diretas já. Sim. Né? Então, pega todo esse contexto, né? Mas o Elton traz consigo, além dessa página imensa de canções que ele criou nesse período, o Elton talvez represente uma geração que é bem isso que tu acabaste de comentar, desses artistas que acabam sendo o produto gerado pelos festivais que agora começam a trabalhar os seus espetáculos. Sem dúvida. O Elton estreia no mercado fonográfico com um disco maravilhoso de 1985 chamado Caborteiro Coração. Um disco que foi de um tratamento de produção, os músicos convidados, a elaboração de arranjos, enfim, dava uma cara para esse ambiente todo, né, de um acabamento estético invejável, né? Aí, evidentemente que o Elton Saldanha hoje tem uma infinidade de discos aqui que eu não saberia precisar. Recentemente, inclusive, lançou um disco que está aí fazendo sucesso em parceria com o Erlon Perix, que roda direto aí principalmente nas plataformas virtuais. A partir daí, desse 1985, é justamente esse momento que os festivais começam a demandar um mercado e os artistas têm que montar os seus espetáculos, que o Elton vai se tornando uma figura cada vez mais, um compositor cada vez mais popular e, portanto, cada vez mais eclético. O Elton vai desde a composição mais elaborada, sofisticada, e aos poucos, para atender esse público, que é o público que gosta dele, que gosta daquele se identifica com a arte que ele faz, o Elton também vai se transformando e vai se tornando um artista de absoluto sucesso popular, com uma infinidade de músicas que se canta até hoje, né? O Elton fez show para milhares de pessoas do Rodeio de Vacaria, por exemplo, né? Então, e isso tudo é proporcionado, o surgimento de artistas do quilate do Elton Saldanha, por esta coisa toda que a gente conversando aqui, que começa lá no Barbosa Lessa, na virada dos 40 para os 50, depois tem um salto e retomada em 1970 na Califórnia, e isso tudo sempre tendo como pano de fundo um Brasil e uma Latinoamérica que também comunga desse mesmo ambiente, né? E aí nos anos 80, isso tudo que a gente está falando aqui, e que a gente aproveita esse episódio para contextualizar isso tudo e talvez para exemplificar a pujança desse momento, dessa chegada da segunda geração. E o mercado. A chegada da segunda geração de artistas do nativismo, ela coincide com a criação de um mercado de trabalho para uma infinidade de artistas. Sólido até hoje, né? E vão surgir nomes assim, César Passarinho, Leopoldo Racê, Iraci Rocha, um monte de gente que vem, né? João de Almeida Neto, que vem nessa esteira. E a gente usa aqui
muito fazendo essa reverência, que eu acho que é absolutamente necessária. O Elton Saldanha é um dos compositores mais prolíficos que o estado do Rio Grande do Sul gerou em toda a sua história da canção regional. E então nada melhor do que para encerrar esse nosso papo, esse episódio de hoje, com uma canção do Elton Saldanha, lá daquele primeiro momento, que é Os Cardeais, que tirou 3º lugar no 3º Musicanto Sul-Americano de Nativismo na cidade de Santa Rosa. Até a próxima. Não chora, menina, não chora, porque foram-se os cardeais, se cantavam na prisão, campo afora cantam mais. Tanta gente anda vagando, sem saber onde pousar, mas as aves só voando é que podem se encontrar. Você ainda não sabe o que cabe nessa paz, quando a gente abre as asas, nunca mais, nunca mais, quando a gente abre as asas, nunca mais, nunca mais. Era tão triste, menina, não tinha aceno esse cais. Na despedida eram 2, depois serão mais. A gaiola abriu as asas, porque até a prisão se trai, e o campo se fez casa para o canto dos cardeais. Você ainda não sabe